Grandes ideias merecem grandes infraestruturas. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como evitar alguns erros ao dimensionar a infraestrutura de rede, de servidor. Vem com a gente. Bom, para quem não me conhece, sou o Danilo, sócio-diretor aqui da M.Dot Tecnologia. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, acho que o passo número 1 aí é importante identificar a sua real necessidade, né? O trabalho principal aí executado dentro da sua produtora, né? Então, se a gente está falando de edição, mais especificamente, duas variáveis são bem importantes, né? Que é a quantidade de editores ou de máquinas, né, que estão editando dentro da produtora, e o tamanho dos seus arquivos, das suas mídias, né, que está diretamente relacionada ao codec que você trabalha, né? Então, você pode também ser uma produtora de VFX, né? Tem que trabalhar mais ali renderizando bastante, né? Girando frames grandes muitas vezes. Então, tudo isso entra numa conta para dimensionar não só a parte de infraestrutura de rede, mas de servidor também, né? Então, a gente chega muita demanda para a gente falando da necessidade, eu trabalho com 4K, mas só isso não está longe de ser o dimensionamento de alguma coisa, né? Então a gente precisa saber, beleza, você trabalha em 4K, mas qual que é o codec que você usa? Porque isso faz toda a diferença, né? Então, um 4K ProRes Proxy é completamente diferente de um ProRes 444, por exemplo. É uma diferença enorme, né? Então, isso faz toda a diferença. Bem como saber como que você também vai trabalhar, né? Então, hoje a gente tem aí muita gente trabalhando remotamente. Então, não faz sentido, a depender da forma que você vai trabalhar remotamente, você investir na sua infraestrutura interna de rede ou com um servidor muito performático, sendo que, sei lá, 80% ou 90% dos profissionais estão remotos. Ou seja, o gargalo, na verdade, vai ser a internet, né? A depender da forma que você trabalha. Então, essa também é algo a ser considerado. Então, existem alguns erros comuns aí que as pessoas cometem ao dimensionar uma infraestrutura de rede para uma produtora ou uma pós-produtora, né? O mais comum é o tal do 10 gigabit, né? Eu quero uma rede 10 gigabit. E tem muitas outras coisas além da questão da velocidade da rede, né? Que é, primeiro, o servidor que você tem vai aguentar a taxa de transferência, a quantidade de máquinas, de ilhas de edição, seja lá o que for, vai ser suportada pelo seu servidor, porque não adianta nada você ter uma baita rede, você investiu ali em switch, cabeamento, em placas de rede 10 gigabit, mas o servidor não tem o throughput suficiente para dar conta da sua demanda. Então é como se você não tivesse nada, né? Você vai continuar tendo problema de performance, principalmente em momentos de ingeste de mídia no servidor, né? E isso vai ser frustrante. Outro erro comum também é subestimar o servidor. E eu estou dizendo até no âmbito do espaço mesmo, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, faz ali um provisionamento, né, de material, de job que eles vão fazer ali durante o espaço de um ano, por exemplo. E fala, eu vou ali 40 teras de espaço que eu vou precisar. E aí, então eu preciso de um servidor de 40 teras? Não, você precisa de um servidor maior. Primeiro que você não pode considerar trabalhar sempre lá na tampa, né? Você tem que considerar ali pelo menos 20% a mais de espaço para você ter uma folga, você continuar com um espaço adequado do servidor, né? Você não ter problemas de performance. E considerar o espaço para snapshot também, né? O ZBox, né, o nosso servidor aqui, ele faz snapshot, o File System tem essa propriedade. Então isso consome algum espaço, né? Ele é uma proteção, né? Caso você tenha alguma deleção, ele te protege também com os tais ataques ransomware, né, de sequestro de dados. Então isso consome algum espaço também. Então tudo isso é legal de considerar, para que você não fique ali com o servidor o tempo todo lá acima dos seus 95%, quase 100%, trabalhando no limite, e muitas vezes enchendo a 100%, né, no momento que você mais precisa, que você está trabalhando, produzindo alguma coisa ali,
e para a sua produção, né? Porque um servidor com 100% de espaço, ou seja, 0 bytes disponíveis, ele não funciona mais, né? Ele dá problema. E claro, seguindo essa linha de raciocínio, também pensar que durante esse período, né, enfim, que você está provisionando esse servidor, você pode ter mais demandas, mais jobs, né? Você tem que pensar no crescimento da sua produtora. Então, ter a margem para que você consiga admitir esse trabalho dentro da sua infraestrutura, né, é necessário considerar também. Então é super importante pensar bem, principalmente quando a gente está construindo uma infraestrutura, né? Você que está criando a sua produtora ou pós-produtora, é importante já pensar em todos esses aspectos por 2 motivos. Você não gastar dinheiro à toa, né? Ou seja, como eu falei lá no exemplo do 10 gigabit, de repente você investe numa infraestrutura que você não vai usufruir, e também o outro lado, né, para você não acabar investindo em equipamentos ou infraestruturas de rede que não vão te atender e no final você vai ficar frustrado, né? Então, dos 2 modos, né? Se você está construindo uma infraestrutura do zero ou você precisa reformar a sua, né, redimensionar, né, a sua realidade mudou e você precisa de uma nova infraestrutura para aguentar a demanda que você tem hoje em dia, é super importante pensar em todos os aspectos, né? E a M-Dot, está aqui para isso, né? Para te ajudar nisso, né? A pensar no seu workflow, nas suas necessidades e te trazer soluções e projetos que vão atender às suas necessidades, desde a infraestrutura de rede, passando pelas máquinas, né, workstations e indo ao servidor, né? O servidor, a gente tem o nosso servidor, né, o nosso produto que é o ZBox, já consolidado aí no mercado, e ele atende às mais variadas demandas, né? Hoje a gente já está em mais de 140 caixas implementadas e rodando, então ele já é um servidor bem consolidado, experimentado, né? E hoje a gente tem essa expertise, esse know-how de trazer a melhor solução possível para as determinadas demandas, né? Como eu falei lá no começo, pode ser uma demanda voltada à edição, pode ser VFX, pode ser ingest, né? Banda base ou NDI, enfim, qualquer solução praticamente dentro do audiovisual a gente consegue atender com algum modelo do ZBox e, claro, trazer todo o ecossistema junto, né? Qual é a infraestrutura de rede mais adequada para você, quais são as máquinas que vão te atender nas suas demandas. Então, tudo isso a gente consegue te ajudar, te dar essa consultoria e esse suporte. E uma dica adicional, sempre que possível, monitore a sua infraestrutura, sejam os equipamentos ou serviços que você roda nessa infraestrutura. Isso é super importante para manter o monitoramento propriamente dito, né? Ou seja, a manter a resiliência da sua infraestrutura, principalmente falando do servidor, né? Então é importante saber se ele está saudável, se os discos estão ok, se a temperatura está ok. Então tudo isso é muito importante, né? Tudo isso que a gente falou aqui até agora, de dimensionamento de infraestrutura, de servidor, para você ter os equipamentos adequados para as suas necessidades. Mas a gente nunca pode deixar de falar da parte de segurança da informação, né? Então, equipamentos robustos, né? Então, aqui na M-Dot a gente monta as workstations, né? Seguindo um padrão de qualidade, bem como o servidor também, né? O ZBox, né? Como eu já falei, aí ele já está muito bem experimentado aí no mercado. Todos eles são monitorados, então isso é muito importante para que você não chegue um dia que, por mais que você tenha lá as redundâncias dentro da sua máquina, alguém precisa olhar, você precisa ser avisado que algum problema está acontecendo com aquele equipamento, porque senão ele vai dar um problema, depois vai dar o segundo, vai dar o terceiro, quando você vai ver a máquina parou e você já perdeu todos os dados que estavam naquele servidor. Então isso é essencial para que você durma tranquilo. Então fica sempre aquele convite para se inscrever no nosso canal aí, deixar o like no vídeo, né? Se você gostou de algumas dessas dicas e se tem mais alguma a compartilhar com a gente aí, deixa aí nos comentários, é sempre bem-vindo. Um abraço e até a próxima.